Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre um tema bastante interessante que é desenvolvendo lideranças para o sucesso. E quando nós falamos em liderança, sempre é um tema bem polêmico, né? Então, antes de mais nada, pessoal, quando nós falamos de liderança, sempre nós precisamos, antes de mais nada, entender o que é liderança. O que ela influencia dentro de uma organização? Então, antes de mais nada, liderar é convergir uma quantidade de pessoas visando um resultado. Então, eu preciso liderar, mas para quê? Para alcançar um resultado. Então, sempre tenha esse entendimento sobre o que é liderança. Outra coisa que eu acho muito comum, que as pessoas sempre têm dúvida quando elas falam assim, qual é a diferença entre chefe e líder? Né? O chefe realmente é aquele cara que tem aquele poder de mando, que realmente tem esse entendimento de que é ele que domina, é ele que dita as regras e tal, etc. Só que ele faz isso e não ouve as pessoas, que é uma das características que a gente chama do líder, né, autocrático. É aquele cara que não se importa com o que as pessoas pensam, não se importam com o conhecimento em si, com a sua forma de pensar e agir, as outras são irrelevantes. E isso, gente, é bastante problemático dentro de uma organização. Quando nós falamos agora de liderar, nós paramos para fazer a seguinte reflexão. A pessoa que lidera é a pessoa que converge, dá resultados, envolve pessoas, trabalha com o capital humano para alcançar as melhores projeções dentro de uma organização. Então, quando nós falamos essa diferença, o líder é aquele cara que tem a chavezinha para o sucesso da organização. Porque quando ele está alinhado com as pessoas, ele de fato vai conseguir alcançar resultados exponenciais, porque tanto a equipe quanto o líder funcionam como uma engrenagem. Diferente do chefe, que o chefe ele não se importa com a outra parte da engrenagem. Dificilmente ele vai conseguir alcançar os resultados que se fazem necessários dentro de um período pré-estabelecido dentro da empresa. Então, cuidado com isso, ok? Só que eu trouxe aqui, gente, eu fiz umas anotações sobre umas características que eu acho bem interessantes quando nós falamos de liderança, né? Uma delas é a comunicação. Todo bom líder tem que ter uma comunicação clara, poderosa, assertiva. Porque do momento em que ele tem essa comunicação assertiva, vocês de fato vão entender como conseguir alcançar os resultados. Porque o nosso líder, ele é direcionado, ele tem uma persuasão na fala que envolve todos nós em cada vez mais querer progredir, progressão, bater meta e assim alcançar esses resultados. Então, líder, tenha uma comunicação mais assertiva, não enrole a sua equipe, seja assertivo, seja direcionado, seja conciso na hora de falar. E se você tiver de fato esse entendimento, vai te favorecer em outro aspecto, a tomada de decisão. Aquele líder que tem uma comunicação clara, a equipe ela consegue multiplicar os resultados mais rápido. Então significa dizer que se você consegue essa conversão de informação, você consegue ter uma tomada de decisão muito mais célere dentro da organização. Porque você tem a informação, e essa informação, se ela for bem trabalhada, bem compactada dentro da organização, dentro da tua equipe, você não fica com dúvida na hora de tomar essa decisão. Então, todo bom líder que consegue se comunicar muito bem com a sua equipe, gerenciar essa equipe com maestria, ele consegue tomar as melhores decisões porque ele tem embasamento técnico dentro da sua equipe, ok? Outra característica que eu acho imprescindível que o líder ele deve ter além da comunicação é a empatia. Quando nós temos a empatia das pessoas, nós conseguimos adentrar mais as suas características, nós começamos a conhecer mais as pessoas que fazem parte dentro desse nosso ciclo. Então, quando eu tenho empatia, quando eu me coloco no lugar da minha equipe, quando ela faz o mesmo comigo,
eu consigo ter melhores resultados porque nós temos um elo, uma conexão. E no momento que eu consigo me conectar de forma positiva com a minha equipe, eu consigo alcançar os resultados de forma mais rápida. Porque essa equipe, o nível de confiança vai ser tão grande que não vai existir sombra de dúvidas entre ambas as partes. Então fica muito mais fácil. Então, líderes, saibam que se vocês tiverem uma empatia melhor com os seus liderados, mais eles vão ter de você e mais os resultados virão. Ficou claro? Então, olha só. Comunicação, empatia, se são duas ferramentas poderosas, já pensou o líder que consegue agregar a essas duas? Inspiração? Se você consegue inspirar pessoas, significa dizer que você é um líder praticamente completo. Eu consigo envolver, eu tenho uma comunicação poderosa, eu tenho uma empatia, eu me coloco no lugar e eu consigo envolver essas pessoas. Então, olha só que legal. Se eu consigo, com a minha comunicação, inspirar a minha equipe, se eu tenho energia, se eu tenho positividade, se eu tenho coragem, entusiasmo, força de vontade, e a minha equipe enxerga isso, vai refletir neles. E principalmente, na hora que refletir neles, eles vão propagar isso de forma exponencial dentro da organização. Então, olha só, gente, 3 características poderosas que vocês têm na mão de vocês. Ah, professor Arthur, mas só essas características que o senhor acha relevante? Não. O líder, ele não precisa só dessas características, mas ele precisa incluir mais características ainda que vão auxiliar eles, como, por exemplo, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é uma ferramenta poderosíssima, porque quanto mais o líder conhece os seus pontos fortes e trabalha os seus pontos fracos, mais empoderado ele vai se apresentar para a sua equipe. E principalmente, mais referência a sua equipe vai ter dele. Então, líder, se você tem o desejo de melhorar, de se projetar, de conseguir alcançar mais pessoas e mais resultados, aprenda a se conhecer, aprenda a fazer essa autoanálise. É interessante que vocês tenham esse entendimento para que vocês consigam alcançar melhores resultados. Não adianta nada eu ter comunicação, né, eu saber influenciar pessoas, mas se eu não me conheço. Porque se eu não me conheço, as pessoas vão ter a seguinte ponto de interrogação. Qual é a identidade do meu líder? Então saibam a sua identidade. Queiram se conhecer mais, queiram se desafiar mais, porque no momento em que vocês se tornam um líder forte, a sua equipe vai ser também, porque o teu reflexo, a tua atitude vai ser um espelho para a tua liderança, para que os teus liderados consigam alcançar melhores resultados. Ficou claro, pessoal? Então, nesse momento, eu passei aqui para vocês algumas características que eu acho extremamente relevantes para que um líder consiga alcançar grandes resultados dentro de uma organização. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de comentem lá, divulguem, propaguem, para que mais pessoas assistam essa mensagem e que assim consigamos despertar mais o interesse acerca desse tema, que é um tema tão interessante, tendo em vista que as empresas hoje estão desesperadas cada vez mais por líderes que gostem de pessoas, que queiram trabalhar com pessoas, que queiram modificar os entendimentos das suas equipes para que juntas consigam alcançar um resultado mais satisfatório. Ok, pessoal? Agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado e que esse seja um momento memorável para que a gente consiga sempre melhores resultados, mais informação, mais conhecimento, alcançar mais pessoas, libertar mais mente. Tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Um abraço.